Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que é o estoicismo. Provavelmente você já ouviu falar aí do estoicismo, né? Eu fico muito feliz, inclusive, que o estoicismo esteja em alta aí nos últimos anos, né? A gente percebe que cada vez mais tem pessoas adeptas ao estoicismo e também aprendendo com o estoicismo, por mais que a pessoa não se declare completamente estoica, mas a filosofia estoica pode nos ensinar muito, né? É claro que ainda é uma bolha, né, quando a gente olha para a sociedade como um todo, mas já é alguma coisa, né? É melhor a gente ter algumas bolhas saudáveis do que a gente ter uma sociedade inteira doente, tá? Então vamos ser gratos pelo estoicismo, vamos ser gratos por esse movimento aí que a gente percebe que tem acontecido, né, do estoicismo entrando na vida moderna. Então, é muito bom, né, a gente ver esse movimento forte surgindo em favor de uma filosofia que ajuda o ser humano a viver a sua vida com mais qualidade, né, que ajuda o ser humano a ter mais inteligência emocional, né? E esse aqui também é um tema que eu quero trazer aqui para a nossa conversa no canal, beleza? Então, já saiba aí que em algum momento eu vou trazer esse assunto da inteligência emocional, beleza? E, inclusive, caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui no canal, né, já se inscreve aqui embaixo, né, porque aqui a gente fala sobre filosofia, a gente fala sobre autoconhecimento, a gente fala também sobre inteligência emocional, né, ainda não tem nenhum vídeo, mas logo vai ter, beleza? Então, sobre tudo que pode, de alguma forma, melhorar a sua vida, né? O meu objetivo aqui, o nosso objetivo aqui é viver no controle da nossa vida, tá certo? Então, se você quer estar no controle da sua vida, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui embaixo que você já vai estar fazendo parte aqui da nossa comunidade de pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, né? E isso é muito bom, né? A gente está junto nessa busca, né? Isso é muito bom. E uma coisa importante para você que está chegando agora saber é que o centro do nosso canal aqui ele pode ser resumido em uma palavra, tá? Essa palavra é autocontrole. O meu objetivo aqui contigo é justamente te ajudar a ter mais autocontrole sobre a sua própria vida, beleza? E talvez você já tenha até percebido, né? Isso tem absolutamente tudo a ver com estoicismo, não é isso? Então, obviamente, o estoicismo é uma grande influência, né? Um grande guia de toda a nossa busca por essa vida com autocontrole, beleza? E isso porque um dos maiores ensinamentos do estoicismo é justamente você aprender a viver a sua vida dentro do que você tem controle e não direcionar a sua atenção, não gastar energia naquilo que você não tem controle. Não é isso? Esse aí é um dos primeiros ensinamentos lá, né, no manual do Epicteto, né? Foi um dos primeiros contatos, inclusive, que eu tive com o estoicismo já alguns anos atrás, né? E é sensacional. E ele começa lá dizendo, né, uma coisa mais ou menos assim, né? Bom, de todas as coisas que existem, né, algumas estão sob nosso controle e outras não estão sob nosso controle. E ele começa ali a elencar, né, o que está dentro do nosso controle, o que está fora do nosso controle. Só de você assimilar essas duas coisas, a sua vida já melhora. Né? Impressionante. Isso aqui está dentro do meu controle, isso aqui está fora do meu controle. Né? Aqui eu vivo, aqui eu invisto a minha energia, aqui eu não quero nem saber. Né? Eu não vou gastar nem um segundo pensando nisso aqui. Isso aqui está fora do meu controle, não vale a pena, não faz sentido. Né? Então, ele vai dizer lá, né? Dentro do nosso controle está, né, o pensamento, o impulso, a vontade. Né? Aí ele resume, né? Todas as nossas ações. E o que não está no nosso controle? É o corpo, a propriedade, a reputação, né? E aí ele também resume, né? Tudo aquilo que não depende das nossas ações. Né? Isso aqui é sensacional. Isso aqui é muito libertador, tá? Isso aqui cura ansiedade, inclusive. Presta atenção, isso aqui cura ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, tá? Provavelmente, né, você está querendo ter controle sobre coisas que você não tem controle, né? Adivinha aí? Pois é. Um dos ensinamentos mais fortes do estoicismo é justamente você entender que você não tem controle dos resultados, você só tem controle da sua ação. Você pode ali no máximo tentar fazer uma estimativa, né? Bom, fazendo essa ação aqui, talvez eu chegue nesse resultado, mas você tem que ter a clareza que o resultado muitas vezes não está no seu controle, para não dizer nunca, né? E o estoicismo ele vai, né, nos ensinar justamente a viver em paz
em meio a essa incerteza da vida. O estoicismo coloca o ser humano no lugar dele, né? Isso aqui é uma coisa que eu admiro muito na filosofia estoica. Você não tem controle de tudo, você não é Deus. E esse entendimento claro do que eu tenho controle e do que eu não tenho controle vai ser, então, a base, inclusive, do autocontrole, que a gente tanto conversa aqui no canal. Por quê? Para eu desenvolver essa habilidade interior, que a gente chama de autocontrole, a primeira coisa, né, é eu ter essa clareza. Peraí, autocontrole, beleza. Né? Controle sobre mim, mas sobre qual parte de mim? Né? É sobre o meu corpo? Não, né? Sobre o meu corpo eu não tenho controle. Então como é que eu vou desenvolver autocontrole de uma coisa que eu não tenho controle? Né? O que não quer dizer também que você não exerça nenhuma influência e você não deva se preocupar com o seu corpo. Né? Aí entra a prudência, a sabedoria. Mas é fundamental você ter a clareza de que você não tem o controle sobre o seu corpo, né? Você pode ter uma doença, você pode sofrer um acidente, você pode perder uma parte do seu corpo, isso aí está fora do seu controle, percebe? Agora, né, você tem o controle sobre a sua mente. Como é que você vai lidar com as coisas que te acontecem? Percebe? Sobre isso você sempre tem controle. É fácil? Não. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida, né? Você não nasce sabendo fazer isso. A gente conversou, inclusive, um pouco sobre isso no último vídeo aqui do canal, tá? No último vídeo aqui do canal, a natureza humana ela precisa ser conquistada. A gente falou sobre isso, né? O ser humano ele é o único ser vivo que precisa conquistar a própria natureza, conquistar a própria humanidade. É um vídeo onde eu falo sobre o que é o autoconhecimento de uma maneira que eu tenho certeza, né? Provavelmente, que você nunca ouviu falar, tá? Então, vou deixar o link aqui em cima no card, beleza? Você vai lá e assiste logo depois desse vídeo aqui, beleza? Mas então a gente pode considerar o estoicismo como a filosofia do autocontrole, né? A filosofia da racionalidade. Para você ter o autocontrole das suas ações, você precisa ser racional, você precisa agir menos segundo a emoção e mais segundo a razão. Se você age primordialmente pela sua emoção, você se torna o quê? Uma pessoa impulsiva, não é isso? Então, na mesma linha ali de pensamento da filosofia aristotélica, os estoicos também eles vão enxergar o princípio racional como um bem, né? Como ponto de partida da ação humana. Né? E um ponto da minha história, tá? Que eu quero aqui compartilhar com você nesse momento, é que por um tempo da minha vida, né, eu fui viciado em maconha, tá? E não só em maconha, tá? Eu já fui viciado em várias coisas. Fui viciado em cigarro, viciado em sexo, né, em pornografia, em jogos de computador, tá? Eu digo isso para quê? Para você saber que por muito tempo eu vivi a minha vida entregue aos prazeres. Eu vivi essa realidade, beleza? E essa realidade do prazer é uma realidade muito pouco racional. Já percebeu isso? Quando você faz do prazer o seu motor de vida, o motivo pelo qual você age no mundo, você se torna irracional. O prazer torna o homem irracional. Né? E é claro, né, eu não estou dizendo aqui que a gente deve abolir o prazer da vida. Tá? Não é isso, presta atenção. O problema acontece quando? Quando o prazer está acima de outras coisas. Quando a sua animalidade está acima da sua humanidade. Né? Se você quiser entender exatamente o que eu estou querendo dizer com isso, com esses dois termos, assiste o último vídeo, tá? Vou deixar aqui em cima no card, porque eu te explico exatamente, né, a diferença dessas duas coisas. Mas um grande ponto é o seguinte, tá? Existe um nome para essa filosofia aí que vê valor no prazer. E hoje em dia a gente percebe que as pessoas vivem essa filosofia, né, sem saber que estão vivendo, sem saber o nome dela. E essa filosofia se chama hedonismo. O hedonismo, então, é a filosofia que diz que a melhor forma do homem viver a sua vida é buscando o prazer. Né? E aí vão ter várias linhas do hedonismo, tá? Não quero aqui entrar nos pormenores dessa filosofia, eu só quero ressaltar que não necessariamente o hedonismo ele vai dizer que você tem que viver a sua vida tendo o máximo de prazeres possível e não importa mais nada na vida, só importa o prazer, tá? Não é necessariamente isso, né? Isso aí pode até ser uma distorção moderna do hedonismo, tá? Mas, basicamente, o hedonismo, né, ele dizia que o homem deve buscar o prazer e evitar a dor, né? Só que a gente sabe que isso é muito baixo para o ser humano.
isso é quase que tornar o homem animal. Os maiores seres humanos da história, né, os humanos que a gente mais admira, são justamente os humanos que foram em direção ao sofrimento, que foram em direção à dor, porque eles tinham o quê? Um ideal maior em vista, porque eles acreditavam em algo maior. Então, ainda que o hedonismo não seja, né, busque prazer a qualquer custo, como às vezes dizem que é, né, não é bem isso, tá? Mas ainda assim, ele limita muito o ser humano, tá? Porque buscar prazer e evitar dor é coisa de bicho, tá? O ser humano ele tem moral, o ser humano ele tem valores, o ser humano ele ama, o ser humano se sacrifica, o ser humano se doa. Isso faz parte da natureza humana. E é aí que o ser humano se completa e é feliz. Então, assim, eu fui hedonista por muito tempo da minha vida, tá? E eu vou te falar que não foi fácil mudar, não foi fácil quebrar vários hábitos que eu construí ao longo de vários anos da minha vida, né? Várias crenças, uma identidade que eu tinha criado ali para sustentar aquele personagem maconheiro, hippie, como eu era, tá? Então, eu precisei mudar ali muitas coisas na minha vida, eu precisei transformar realmente a minha vida por completo, tá? E o estoicismo foi um dos caminhos que eu encontrei para conseguir realizar toda essa mudança. O estoicismo me ajudou muito. E eu vou te falar que ser viciado é uma realidade muito dura, né? Você entra no vício de forma quase que inconsciente. Você vai simplesmente vivendo a sua vida no piloto automático e quando você acorda para a realidade, né? Agora você está preso num vício. E agora você está no fundo do poço, né? Sem muita ferramenta, sem ali um estado cognitivo ideal para você conseguir enfrentar esse problema do vício da melhor forma, né? Sua mente ela está nublada, e aí você tem que fazer ali um esforço gigante, né? Para você conseguir entrar num estado de presença, num estado de consciência, para então você conseguir encarar o problema do vício e vencer, né? Então, inclusive, a meditação, né, também foi uma ferramenta fundamental na minha mudança, né, para eu conseguir sair, né, daquele automatismo, sair daquele piloto automático e alcançar justamente um estado de presença, um estado onde eu conseguia pensar antes de agir, né? Isso aqui que é o mais difícil muitas vezes para uma pessoa que está presa no vício, né? Em qualquer vício que seja, tá? No vício na maconha isso é bem pior, tá? Mas, em geral, né, o vício é o quê? O vício ele é um comportamento automático. Então, se você não aplicar nenhum esforço, se você não fizer nada, naturalmente o comportamento ele vai se repetir, né, porque está automatizado, né? E aí, para você quebrar esse comportamento automático, você precisa justamente alcançar um estado de autoconsciência, para então você conseguir aplicar o princípio racional do estoicismo, né, para então a razão ser o motor da sua ação e não o impulso automático do hábito, entende? Então, se você tem algum vício aí na sua vida, se você tem alguma compulsão, tá aí, né? Mais um motivo para você se inscrever aqui no canal, beleza? Porque o nosso foco aqui, como você já sabe, é autocontrole. Então, uma das coisas que você pode esperar aqui desse canal, uma das coisas que eu vou trazer aqui para a gente conversar é justamente esse assunto do vício, tá? Eu pretendo abordar vários vícios aqui no canal, né? Se você tem alguma sugestão, inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários, né? Se você tem aí alguma dificuldade específica, deixa aqui que, né, de repente eu posso estar trazendo aí nos próximos vídeos para a gente estar conversando e eu posso estar te ajudando de alguma forma, beleza? Então, se você gostou aqui desse vídeo, já deixa aquele like, o canal ele está começando, então se você puder fazer esse super esforço de deixar o teu like, né, eu vou ser muito grato. E se você puder também compartilhar esse vídeo aqui com algum amigo seu que de repente possa ter interesse nesse assunto, né, sobre o estoicismo, faça também esse favor, beleza? Não só por mim, mas também pelo seu amigo, né? Ajude ele, seja amigo dele, beleza? Então, tamo junto e um grande abraço.